Glória a Deus. Quanto tempo que a gente não se vê, né, gente? Meu Deus. Bom dia. A hora, eu estava aqui. Vai chegar. Chegou a hora, né? E a gente fala assim: Senhor, de mim eu não... Vai ficar bonito. De mim eu não tenho nada. Mas eu tenho certeza que hoje você vai levar para sua casa, para o seu coração, uma palavra vinda do céu. Eu quero aqui agradecer a equipe, agradecer a oportunidade, agradecer de estar aqui. A gente tem eu e Igreja Batista Monte Oreb, a gente tem um relacionamento de 1 ano e 3 meses, se não me engano, né, amor? Por aí, 1 ano e 3 meses. Mas é um relacionamento tão intenso, parece que a gente já se ama há milhares de anos. Já estamos em casa, irmãos que nos acolheram tão bem. E hoje, essa equipe nos surpreende fazendo esse belíssimo trabalho. Então eu queria pedir a Deus um aplauso para vocês mesmos, por tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. Vamos aplaudir a Deus pela vida de cada um de vocês, pela generosidade de vocês, pelo trabalho que vocês têm realizado. Tá bom? E, sem mais delongas, né, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26, se a mídia puder me ajudar, eu vou pedir mais alguns textos. Porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Deus, estamos aqui para render graças e louvores ao Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo receba essa palavra. Senhor, que o Senhor venha falar com cada adolescente que se encontra aqui, cada adolescente que se encontra em casa, com seus pais, seus familiares, com cada visitante que adentrou por essas portas. Meu Pai eterno, todo espírito de confusão seja repreendido nesse momento. Senhor, tudo que tira, ó Pai eterno, a atenção, tudo que faz, ó Pai eterno, com que olhamos para a esquerda ou direita, que venha nesse momento, ó Senhor Deus, ser repreendido. Dá saúde a todos os familiares, ó Deus, que nenhum telefone toque durante a pregação dessa mensagem com notícias más, não, mas que, Senhor, a Tua graça, ela permaneça aqui, assim como o Senhor tem sido conosco esses dias, ó meu Pai, porque o Senhor não olha a pessoa que o Senhor vai usar, o garçom que vai servir, mas o mais importante é o prato que é servido, e nesta manhã será servida a Tua palavra em nossos corações. Fala conosco, Pai eterno, intensamente, pois nós te suplicamos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns conselhos que eu daria para os nossos adolescentes. Porque todos nós já passamos pela fase da adolescência. Todos nós passamos por um momento onde antes era pequenininho, mas antes as coisas eram tudo grandes porque nós éramos pequenos. Mas depois as coisas começaram a ficar, os nossos olhos, menores e menores porque nós estávamos crescendo. Não sei se você já teve a oportunidade de ir na tua escola de infância. Quando você sentava naquela cadeira, aquela cadeira era imensa, a classe ela era grande. Você via a colega que sentava na frente, era aquele negócio, só que você cresceu, e quando você retorna naquele lugar, você diz, caramba, como tudo está pequenininho. Não, isso significa que você cresceu, significa que a tua fase, ela está passando. Só que você olha para um adolescente, você não pode chamar de criança, porque não é mais criança. Ou vocês são criança, adolescente? Não. E ó, digo mais, pessoal que for pregar no soltinho, que for dar aula na escola dominical, não chamem de crianças que eles não gostam. Mas também, eles não são adultos. Por isso que adolescente quebra tanta coisa em casa, porque o braço antes era curto, cresceu, foi passar no mesmo lugar, derrubou. Por isso que às vezes, tem tanta dificuldade com algumas coisas. Tu diz, caramba, você passa ali, você quebra, você derruba, você é um destruidor, não sei o que e tal. Porque a fase está passando, a fase ela está progredindo, a vida ela está passando. Também ele não é adulto, ao ponto de você responsabilizar com determinadas coisas. Mas eu quero dizer, adolescente, que esse momento de transição
talvez possa ser o melhor momento de Deus na tua vida, porque é nessa passagem que Deus ele vai se revelar, como se revelou para muitos profetas. É nessa passagem onde você ainda não está tão contaminado com a terra, onde esses princípios terráqueos, onde essa frieza espiritual que rodeia esse mundo, que cerca esse mundo, ainda não te contaminou tanto. Então você ainda tem um elo com o céu mais forte, talvez, do que muita gente que já se encontra aqui há muito tempo, porque você fala, Deus pode tudo? Aí diz, pode tudo. Então se pode tudo, pode curar aquele câncer. O adolescente, ele já mentaliza aquilo ali e diz, então vai acontecer. E acontece. Então não vamos desprezar os nossos adolescentes, não vamos infantilizar nossos adolescentes ao ponto de acharmos que uma oração de adolescente não tem poder. Não, uma oração de adolescente pode causar uma explosão na tua casa. Eu sendo você, eu começava a colocar teu filho para orar na tua casa, colocar teu filho para profetizar na tua casa. Eu sendo você, adolescente, começava a orar pelo seu pai, profetizar que na tua mão tem poder. Uma das coisas, um dos conselhos que eu tenho que passar para você, que me assiste, você que aqui se encontra, é que nós precisamos entender aquilo que foi o nosso congresso ano passado, a nossa identidade, o nosso propósito. Porque se nós não sabemos quem somos e para onde vamos, a cultura ela nos leva para lugares que nós não saberíamos nem queríamos ir no início, porque estamos confusos. Esse texto que acabamos de ler, ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você talvez olha para cá e diz assim, nossa, como eu queria fazer a obra de Deus como pastor tal, nossa, como eu queria chegar como pastor tal, nossa, como eu queria ter o chamado do pastor tal. Talvez Deus já falou no seu coração e já queimou no seu coraçãozinho e você não sabe muitas vezes o que fazer. Pastor Marcos, às vezes eu atendo adolescentes aqui que dizem assim, pastor, meu coração está queimando, eu estou cheio do poder de Deus, mas eu não entendo onde, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E eu me lembro certamente de Eli e Samuel, não que eu me compare a Eli, pelo amor de Deus. Mas, até porque Eli teve uma vida no final não tão agradável. Mas todo Samuel precisa de um Eli. Então quando você vê seu filho entusiasmado, mas às vezes confuso, quando você vê seu filho sem saber muito bem para onde ir, ou sem saber o que fazer, talvez não seja o momento de dizer, você não entende nada, isso aí para você é besteira, isso aí para você é bobagem, não. Talvez ele esteja passando pelo pior conflito da vida dele, que é um conflito de identidade. Mas aqui vão levantar adolescentes, pais, famílias, que vão entender que são filhos de Deus, que são profetas chamados por Deus, e que no momento certo, como foi dito na mensagem anterior aqui pelo pastor Enoque, Deus vai vocacionar e enviar como uma flecha. Pastor, como que eu começo a entender isso? Primeiro, é o conselho que eu sempre dou. Começa a passear pelos ministérios. Uma vez eu fui dar aula na classe dos jovens casados, o Fernando está aí, da Bianca? Fernando falou para mim, pastor, o senhor passeia entre os ministérios, lembra? Porque é exatamente isso. A gente entende que a igreja, ela é um todo de pequenos compartimentos. Adolescente, você precisa, pastor, fui chamado para quê? Para onde? Não sei. Então começa a se envolver, vai ali na mídia, vai ali na recepção, vem aqui no marketing, vai perguntar na dança, começa a se envolver. Não, isso aqui não é para mim, então eu vou no outro. Não, isso é para mim, eu vou no outro. Que no momento certo Deus vai te acolher e você vai fazer uma grande obra para o Senhor. Deus ele tem levantado um exército que precisa de direcionamento, que precisa de encorajamento, porque se tem, desculpa, perdão da palavra, mas de uma forma carinhosa, uma raça cheia de energia e de potencial é esse tal de adolescente. Adolescentes que eu estava falando com 1h45 da manhã, falando sobre congresso, falando com outro que estava editando vídeo às 2 da manhã, falando com Marcele, falando sobre dança e abertura, Marcele da dança, quase 2 da manhã também. E aquela correria para o Senhor, sabendo que a nossa obra, o nosso trabalho para o Senhor não é vão. Gente que chega aqui 5h30 da tarde para um culto que vai começar às 7h45. Esses são os adolescentes. Gente que pega aqui, pinta, coloca e cola ali, faz aqui. Esses são os adolescentes. Então quando vocês olharem para ele, não vejam somente como crianças que cresceram demais, mas vejam como jovens que são fortes, já venceram o maligno e que vão fazer uma grande obra nesse tempo. Vão explodir de poder de Deus por onde quer que vão. Aleluia. Então, adolescente, meu primeiro conselho para você é descubra a sua identidade, o seu propósito.
Para que Deus te chamou? Onde que Deus te colocou? E para isso, peça ajuda. Fale com aqueles que têm mais experiência. Samuel, a palavra de Deus diz que Deus falou com ele 3 vezes. A primeira falou, Samuel. E ele foi lá no Eli, Eli, você me chamou? Aí, não te chamei, volta. Ele vai lá no Eli, Eli, você me chamou? Não, volta. Na 3ª vez ele falou, vem cá menino, olha só. A próxima vez eu quero que você saiba o seguinte, que não foi eu que te chamei, foi Deus que te chamou. Às vezes, talvez você está pedindo chancela do teu ministério para o teu líder, para o teu pastor, mas quem te chamou não foi teu líder e teu pastor, quem te chamou foi Deus. Talvez você está perguntando, ei, ô pastor Yuri, o senhor precisa de mim aqui, ali, e Deus está falando, fui eu que te vocacionei. O pastor, ele só reconhece o teu chamado, mas o chamado quem faz é Deus. É momento, talvez, adolescente, de você entender que Deus, ele quer ter um tete-a-tete contigo, e o direcionamento principal vem dele. É ele que quer conversar com você. É ele que quer caminhar com você. É ele que quer te abraçar nos momentos difíceis. É ele que quer te fazer um carinho na cabeça. Sabe quando você está orando tão triste, que você sente como se alguém estivesse acariciando a sua cabeça, e você diz, gente, mas não tem ninguém aqui. Isso é o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que os temem e o livra. Hoje talvez você não está ouvindo uma mensagem de um evangelista, mas está ouvindo uma mensagem de um pastor que cuida de adolescentes, falando para pais de adolescentes e adolescentes. Talvez não seja aquela mensagem que você vai sair daqui explodindo, plantando bananeira, como diz os pentecostais, mas você vai sair reflexivo, você vai sair corrigindo rotas sobre a forma como você está conduzindo a sua vida e a forma como você está levando a questão dos seus filhos adolescentes e você, adolescente, dos seus pais. Outro conselho que eu tenho para dar para vocês, além de descobrir a identidade em Deus, está na carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Timóteo 2, 22. Me ajuda, mídia. A mídia hoje vai pregar comigo, porque tem alguns textos que eu vou pedir para colocar. Timóteo 2, 22. Agora nós vamos falar sobre pureza e santidade. Pureza e santidade. Você também olha aí na sua Bíblia, se eles não colocarem aqui, a gente lê aqui, para ganhar tempo. Amém? Então vamos ler aqui. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Olha só, pureza e santidade. Foge também das paixões da mocidade. Interessante que a paixão, ela é aquele negócio avassalador. A paixão é aquele negócio que você sente aquelas borboletinhas no estômago, que não é dor de barriga, às vezes é, mas às vezes é paixão mesmo. E você olha e diz, caramba, quando eu estou no mesmo ambiente, eu estou apaixonado. Por paixão, as pessoas fazem coisas que até Deus não, né? Até o céu, alguns dos anjos lá duvidam. Deus não duvida porque Deus sabe de tudo. Mas a paixão, ela é um sentimento tão forte, tão desenfreado, que na maioria das vezes ela é incontrolada. Ela é incontrolável, na verdade. A Bíblia não fala lute contra as paixões. A Bíblia não fala vença as paixões. A Bíblia fala fuja das paixões. Então, adolescente, vocês estão num momento em que os seus hormônios estão a 1000. Eu não estou só falando em parte sexual somente, não estou falando de namoro somente, eu estou falando para tudo. Adolescente às vezes é tudo ou nada. Pai brigou, vou fugir de casa e não vou voltar nunca mais. Que isso, gente? Mãe brigou, nunca mais eu falo contigo. Não quero mais saber. Porque já está naquela mudança, a voz muda, os hormônios mudam. A forma de lidar com determinadas situações mudam porque se acham grande o suficiente, mas ao mesmo tempo não tem responsabilidade suficiente para poder atingir determinado alvo, determinado objetivo. E às vezes existe o problema da precipitação. Por paixão a determinada, olha só, eu tenho paixão por missões. Eu vou sair de casa sem avisar minha mãe, vou fazer missões pelo mundo, vou viajar. Não, que é isso? Não, porque Deus me chamou. Não, Deus chamou, mas no tempo. Calma, foge das paixões. Blinda o seu coração, volte-se para Deus, volte-se para a palavra, tenha um direcionamento. Você precisa se aconselhar com quem é crente, com quem tem a tua fé, adolescente, com quem anda com Jesus. Aqui, ó, a Bíblia diz,
Foge das paixões da mocidade e segue a justiça. Detalhe, não preciso nem falar de namoro, né? Namoro cristão, namoro certinho. Pastor, olha só, a gente namora certinho, mas a gente namora tão certinho que eu confio ficar ali no escuro, que eu confio ficar ali sozinho nós dois. Não confia não. Foge. No momento certo, no momento do casamento, vocês vão ter uma vida sexual. Só que até então, foge. Namoro de crente, foge, é às claras, é com alguém próximo. Foge das paixões. Porque, na verdade, Sansão ele era muito forte. Na verdade, Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão ele era bonito, ele era forte. A Bíblia não diz que ele era fisiculturista. Mas ele tinha força. Ele era bonito, né? Ele era um juiz ungido, nazireu, com voto direto com Deus. Tinha tudo para dar certo. Só que a Bíblia diz que ele começou a brincar com aquilo que é sério. E aqui eu quero te dar um conselho: não brinque com aquilo que pode destruir a tua vida. Não ande em cordas bambas. Não ande na beira do precipício. Um dia na outra igreja, um adolescente perguntou: pastor, mas assim, a gente, no namoro, assim, qual o limite? Quando pergunta qual é o limite, é porque já passou do limite há muito tempo. Vocês sabem qual é o limite, gente? E outra, qual o limite disso aqui? É isso aqui. Aí eu vou ficar andando aqui na ponta, aqui, até lá, no limite? Não, se o limite é aqui, eu estou aqui, ó. Sansão não. Sansão sabia do voto que ele tinha com Deus, e ele começou a brincar. Dalila pergunta: qual é a tua fraqueza? Qual é a tua fraqueza? Olha essa pergunta, gente. Qual é a tua fraqueza? Se você tem que acordar cedo, se você coloca para você um método, se você tem um planejamento, se você começou uma dieta, não brinque com quem não faz dieta, não brinque com a sua dieta, não brinque com quem levanta tarde, não faça nada disso, porque você está atraindo palavras negativas para você, achando que está brincando com o outro, está trazendo para você. Aquilo que pode te destruir, aquilo que pode tirar você do foco, não é motivo de brincadeira, é motivo de se levar a sério. O chamado de Deus é a mesma coisa. Sansão estava com Dalila, ela falou assim: qual é a tua fraqueza? Ele disse: meu bem, eu vou te falar a minha fraqueza. A minha fraqueza é que você tem que me amarrar 7 vezes com cordas novas. Aí ele dormindo, ela vai lá, amarra ele. Está ele amarradinho igual a múmia. Aí ela diz: Sansão, estão vindo aí os inimigos que vão acabar contigo, acabar com a tua raça. A Bíblia diz que ele destruiu todas as cordas, parecendo como palha queimada. Já viu uma palha queimada? Palha que queima? Que você faz assim, ó, e ela quebra no meio? Ele arrebentou todas as cordas como se fosse uma palha queimada. Ainda estou forte, consegui, ufa, venci. Só que ele continua a brincadeira. Até que chega um momento que ela fala, qual é, Sansão, a tua força? Você mentiu para mim, você não confia em mim. Ô, nem, qual é a força, Sansão? Não, nem, né? Acho que Sansão chamava de nem não, mas tudo bem. Aí, enfim... nem é brabo, né? Não, mas eu conheço uns aí que chama de nem. Enfim, o amor é lindo, né, nem? Chamo não, tô brincando. Aí ele fala: não, você tem que fazer uma trança, 7 tranças no meu cabelo. Quando você fizer 7 tranças, eu perco as forças. Tá chegando perto do cabelo ou não tá? Já tá tocando no cabelo. Tem namoro que é assim, ó: amor, você me ama? Amo. Fica comigo hoje? Pô, mas hoje é dia de culto. Pô, amor, você vai no culto toda semana, você vai 2 vezes na semana, fica comigo, ainda faz biquinho. Aí o manezão lá: pô, pastor, ainda mente, tá? Pastor, vou, sei lá, manda uma mensagem lá, não vou poder estar. Aí faltou um. Aí daqui a pouco... Na outra semana, vem para a igreja, crentinho, tal, vem 1 mês na igreja. Aí daqui a pouco, pô, amor, vamos de 15 em 15, porque a gente só se vê o tempo que a gente tem e tal. Daqui a pouco está desviado. Já está chegando no propósito. Quando você vê, adolescente, alguém falar assim: pô, orar para quê? Pô, ir para a igreja para quê? Ouvir pastor para quê? Você já faz assim: já te vi, hein? Ei! Pronto, acabou. Já manda o demônio, já, igual o Elvis Breves faz aqui. Já manda o demônio já para o raio que esparta. Porque você tem que estar na casa do Senhor. Você tem que ter uma vida dedicada ao Senhor. Chegando no cabelo, chegando no propósito. Nisso, que ela faz as 7 trancinhas, ele fica com o cabelo todo trançado, igual as meninas da dança. Está aí tudo com cabelo de trança.
Combinaram, ficaram coisa top. Ele com o cabelo todo trançado, aí ela fala, estão vindo aí. Ele vai lá e se solta de qualquer forma. Aí ela, não acredito, você não confia em mim. Detalhe, ela traiu ele 2 vezes e está falando na cara de pau e o manezão não se toca. Sabe qual é o nome disso? Paixão. Foge das paixões. Primeiro você tem que ter um compromisso com Deus. E a fé não é o que eu sinto, a fé é o que eu sei, a fé é o que eu vivo. A fé é aquilo que Deus... Pastor, não estou sentindo de ir para a igreja, mas a Bíblia fala que tem que congregar, então eu estou indo. Então você teve fé. Pastor, não estou com vontade de devolver esse troco que lá na cantina da escola me deram a mais. Aleluia, achei uns 3. Mesmo sem vontade, vai lá e devolve. Por quê? É o princípio. Não, ainda quer dar o dízimo. Não, esse aqui, ó. Ainda vou dar o dízimo aqui para a igreja ficar tudo bem. Não, devolve. Nós precisamos entender que estamos na contramão do mundo adolescente. Talvez os pais, os adultos estão... Pô, o pastor está voltando para os adolescentes. É porque é o congresso de adolescentes e a gente está falando para eles. Vocês entendem isso hoje? Amém? Glória a Jesus. Oração e comunhão com Deus. Pelas Tessalonicenses 5,17. Diz assim. Acredito que é um dos maiores textos da Bíblia. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que é isso? Eu tenho que ficar sem cessar no monte? Não. Eu tenho que ficar sem cessar na igreja? Não, senão você não come, você não bebe, você não vai para a escola, você não vai para lugar nenhum. Mas significa estar em espírito de oração. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Eu duvido uma pessoa ajoelhar, orar o louvor, cantar louvor, está ali orando, aí daqui a pouco está falando com Deus, aí está chorando, aí está se entregando no altar, e na hora que essa pessoa levantar, ela fala assim, agora eu estou cheio de vontade de pecar. Já aconteceu isso com vocês? Comigo nunca. É igual quando você está correndo. Ah, está aqui, ó. Não, gente, não é isso não. 5,17, por favor. 5,17. Isso, é o maior texto da... Não, estou brincando com vocês. Orar sem cessar, é isso aí. Aqui, ó. TDAH tá quando vou lembrar o que eu estava falando. Amém. Eu estava falando sobre você levantar de orar, já com vontade de pecar. Isso não acontece, assim como você está correndo, fazendo exercício. Está correndo, esteira, meia hora de esteira, não sei quanto tempo de musculação. Aí você sai da academia, dá vontade de comer um bolo de cenoura recheado de chocolate? Duvido. Tu sai, só o Wagner dá, que eu já vi ele chegando da academia e comendo bolo, aquele que está lá atrás, ó. Estava na casa dele, ele chegou da academia e foi comer bolo. Eu digo, não acredito. Mas nunca mais vi, aquele ali é um caso. Mas fora ele, eu não dá. Porque eu digo, pô, vou jogar no lixo isso tudo que eu fiz agora. Tu fica 25 minutos na esteira, queima 300 calorias, come uma fatia de bolo, bota 500 para dentro de novo. Assim é na oração. Se você tiver uma vida de oração, você se sujeita a Deus. Você enfrenta o maligno. E ele foge de você, adolescente, onde quer que você vá. Porque você vai estar refletindo a presença de Deus. Aquele diabo que está lá na escola vai bater em retirada. Aquele espírito de assédio vai bater em retirada. Aquele espírito de suicídio vai bater em retirada. Aquele espírito de prostituição vai bater em retirada. Porque Deus, Ele é na tua vida quando você tem uma vida com Deus. Chegamos num momento em que precisamos viver a santidade de Deus propriamente dita como Ele é. Você também, adolescente. Principalmente você. Apóstolo Luiz Hermínio, ele conta uma vez que estava com o carro e o filho dele atrás, um pouco maior de 9 anos, e voltava da igreja, era mais ou menos meia-noite e pouco. Não sei se vocês sabem, mas a partir de 10 horas a pessoa pode avançar o sinal, porque é considerado segurança, né? Um negócio desse. 10 horas da noite você já pode... não sei se é 10 horas ou meia-noite, eu acho que é 10 horas. 10 horas, né? Você pode avançar, e nisso o filho dele estava atrás, ele avançou o sinal. Aí o filho dele, pai, você avançou o sinal. Ele, não, mas são meia-noite. Aí o filho dele, mas o senhor é crente.
Porque ele não entendia a questão das 10 horas. Mas isso já estava inculcado na criança. Não, porque são 10 horas. Tá, mas você é crente. Como que está avançando o sinal assim? Por isso que a gente precisa entender até os pequenos detalhes. Exemplo, não sei se vocês sabem. Agora eu vou lançar uma polêmica. TikTok só é permitido a partir de 13 anos, tá? Glória a Jesus. Nada de botar a idadezinha errada lá. Isso é mentira, tá bom? Eu como pastor tenho que falar para vocês. Vamos voltar para cá. Relacionamentos. A gente precisa entender que nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Não relacionamentos tóxicos. Aquele relacionamento na escola que o teu colega te chama de estranho, sai de perto dele. Ele não merece a tua amizade. Aquela brincadeirinha, sai daqui, ou não sei o quê, ou se eu não sei... Não merece a tua amizade. Ah, pastor, mas se for assim, então as pessoas não vão me aceitar. Fica tranquilo, porque Deus, Jesus, Ele te aceita. E Ele vai enviar para te aceitar pessoas que também têm o mesmo Espírito Santo para te conduzir à terra prometida. Porque às vezes nós, agora eu vou falar com pais, nós achamos que conseguimos colocar o nosso filho num blindex, num bebelô, conseguimos blindar os nossos filhos. Você consegue em casa, mas na escola você não consegue. Você consegue em casa, mas na internet você não consegue. Você consegue em casa. Ah não, pastor, mas eu vejo tudo que está no... Irmão, até você ver, se ele quiser, ele já pagou há muito tempo. Esses meninos são mais ágeis do que você possa imaginar. Mas aí a gente precisa entender o seguinte: se nós educamos, se nós ensinamos, se nós trazemos para a palavra de Deus, eles vão ser ágeis, muito mais ágeis, mas para pregar o evangelho, para postar palavras de salvação, para ajudar amigos em depressão, vão se levantar para fazer a diferença na nação, vão se levantar para profetizar que Jesus salva, cura e liberta, independente do tempo. Muitos professores vão ser salvos por causa de adolescentes aqui, muitas escolas serão revolucionadas por causa de adolescentes aqui, que lá vão pregar o evangelho de Cristo. Na hora do intervalo, adolescente, junta 3, 4, faz culto lá, faz uma célula, procura alguém para orar. Deus, Ele quer usar vocês aqui, nesse momento. E eu quero dizer para vocês, não há nada mais lindo do que você trazer alguém a Jesus, e essa pessoa com lágrimas nos olhos, falar para você: nossa, como eu sou grato, porque Jesus transformou a minha vida. O que é que nós estamos fazendo? Onde que nós estamos gastando a nossa mocidade, a nossa juventude, a nossa adolescência? Busque relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que falem da palavra de Deus, que falem do amor de Deus, que falem das coisas de Deus. Está aqui, ó, tiro por exemplo os pastores, aqui o pastor Marcos, aqui a irmã Ângela, os pastores, o pastor Mário. Tem o WhatsApp de todos eles, a gente brinca, conversa, descontrai. Alguma piada de duplo sentido, pastor Marcos? A gente descontrai, num grupo de amigos, a gente descontrai, só que tem um porém. A gente precisa entender que a nossa vida não pode ser 100% descontração. A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui como um exército que vai embora, mas antes de ir embora tem uma missão a cumprir em nosso tempo. Aqui, ó, esses relacionamentos... Sobre relacionamentos saudáveis, o versículo é Coríntios 15, 33. Abre aí. Coríntios 15, 33. Me ajuda aí, mídia. 15, 33, 1 de Coríntios. Tem que falar se é a primeira ou a segunda, senão eles se perdem. 1 de Coríntios 15, 33. Glória a Deus. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Hoje a pastora está fazendo um excelente trabalho de célula com as mulheres e está falando sobre hábitos. E, na verdade, pensamentos viram rotina, rotina viram ações e ações viram hábitos. Você vai pensar, depois você está fazendo, depois você está fazendo, depois vira um hábito na tua vida. Tem o hábito de falar bem das pessoas, tem o hábito de orar pelas pessoas, tem o hábito
de ler a palavra de Deus, tem um hábito de se relacionar na igreja, tem um hábito de não só fazer do teu ministério como se fosse a tua igreja, mas passeie entre os ministérios. Vai lá na dança, saber como é que tá. Vai lá no louvor, pergunta se quer ajuda. Vai lá no pessoal da limpeza. Gente, os funcionários estão sobrecarregados. Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Como é que eu faço para arrastar isso aqui, essa cadeira? Uma coisa que eu vi ontem, o menininho derrubou um fandangos daquele no chão. O pastor levantou lá de trás e foi lá e pegou. Não lembro, você botou no bolso, não botou? Colocou no bolso, guardou. Isso é cuidado com a igreja. Relacionamentos, isso gera relacionamento. Um pelo outro. A igreja é como uma grande casa, onde existem vários compartimentos. Mas na hora de jantar, todo mundo senta na mesma mesa e come. Na hora de se alimentar, todo mundo está junto. Não tem soltinho, não tem unity, não tem relevante, não tem idosos, não tem mulheres. Não, nós somos a igreja, a noiva do Senhor, que aguardamos a vinda dele. Porque ele em breve vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos subir e vamos encontrar com ele. É chegado um tempo, adolescente, de testemunho e influência. Foi falado aqui sobre influencer digital, influencers digitais. Influencers digitais. Na verdade, o nosso chamado é para que todos sejamos influencers digitais, pessoais, personais, porque nós fomos chamados para influenciar o mundo e não para sermos influenciados por ele. Aqui, o texto base que eu usei é Mateus 5,16. Mateus 5,16, me ajuda, mídia. Até que horas? Tenho 10? 5 a 10, né? A 5, então. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Interessante. Não está dizendo para que vejam o que você fala, para que vejam o que você posta. Não, para que vejam as vossas obras. Como que eu estou durante o dia com a minha mãe? Tem paciência com ela? Como que eu estou com meu filho? Eu tenho paciência, porque às vezes a gente tem paciência com o chefe, porque ele tem o poder de mandar a gente embora. Então a gente fala com ele tão bem. Aí chega em casa, a mãe com o pé doendo faz assim: filho, faz não sei o quê. Com a professora, com a diretora lá, é um anjo. Mas chega em casa: filho, pega uma água para... Ah, mãe, geladeira é ali, meu nome não é geladeira. Ou então, vê a filha chorosa. Já está pensando em homem, né? Ó, vai para lá, isso aí. Não, as vossas obras. Na verdade, nós precisamos entender que as pessoas que se aproximam de nós, elas têm que se tornar mais apaixonadas por Jesus, não pelo que falamos, mas a forma como agimos diuturnamente, faz com que as pessoas procurem saber o que você carrega, o que é que você tem, onde que você aprende isso, me fala qual a fonte que você bebe, que eu quero beber também. A partir daí você começa a pregar o evangelho. Interessante que Jesus, ele nos dá o maior exemplo. Ele está com a mulher samaritana, pecadora, teve vários maridos, e ele fala assim, no final: traz o teu marido, então, para confrontar ela. Mas no começo, ele não começa: cadê o teu marido? Não, ele começa assim: me dá água. Isso significa que ele estava falando para aquela mulher assim: você pode me ajudar? Aí ela: posso, mas se você soubesse quem está te ajudando, eu te ajudaria ainda mais. Eu te daria uma água que seria como água da vida, que dentro de você vai jorrar um rio e você nunca mais vai sentir sede. É quando você sai no prejuízo para perdoar alguém, adolescente. É quando você sai no prejuízo para abençoar alguém. É quando alguém te faz algo errado e você vai atrás dessa pessoa porque o Espírito Santo te incomoda. Essa pessoa fez errado com você, mas você diz: Senhor, eu não posso tomar santa ceia sem falar com essa pessoa. Ainda que ela tenha feito algo contra mim, eu tenho que ir atrás dela. Bendizei os que vos maldizem, amai os que vos perseguem, porque
amar aqueles que te amam, os próximos, até os publicanos e fariseus, os gentios, eles fazem isso. Que galardão você teria fazendo isso? Como disse, pode não ser uma mensagem que vai te deixar pulando, mas é uma mensagem que vai te deixar queimando por dentro e refletindo o que de fato Deus quer de você, adolescente, o que de fato Deus quer transformar na tua vida e que padrão de vida Ele quer para você. Partindo para o final, Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Muitas vezes nós não sabemos se vamos para a esquerda ou direita, mas nós precisamos entender que o dono do caminho, o Jesus de Nazaré, aquele que não erra, aquele que não perde batalha, aquele que não dorme, aquele que não toscaneja, aquele que não falha, aquele que sempre está avante, aquele que é fiel em batalha, aquele que promete e cumpre, é Ele que te guia, é Ele que te manda, é Ele que te envia e é Ele que te traz para perto. E para encerrar, o último versículo, 1 Coríntios 15:17, diz o seguinte, para nós perseverarmos na fé. Diz assim: sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo o trabalho no Senhor não é vão. Deus tem recompensa para você, adolescente, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.